Olá pessoal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Comitê de Clientes lá do Portal Customer. Conectando clientes e empresas. Comitê de Clientes. Nós já estamos na 7ª temporada e uma trajetória longa até aqui. Em nosso canal, lá no YouTube ou no Spotify, você já pode assistir a mais de 70 episódios e muito conteúdo de experiência do cliente para você se manter informado sobre o nosso mercado, além de aprender com grandes profissionais e empresas referências do nosso mercado. E agora eu vou passar uma vinheta bem rápido do portal e também do nosso podcast para você conhecer um pouco mais o nosso propósito de levar conteúdo até você. A jornada do consumidor. O sucesso do cliente que recomenda uma marca. Podcast Comitê de Clientes. Conectando clientes e empresas. E voltando aqui, nós temos um patrocinador especial da temporada, que é a NICE, que conta com soluções omnichannel para transformar a jornada e a experiência de seu consumidor, além de proporcionar também uma operação muito simples para o colaborador poder encantar o seu consumidor. E eu vou passar uma vinheta bem rápida agora do nosso patrocinador e já voltamos aqui com o nosso convidado especial. NICE CX1. A solução digital em nuvem da NICE, que entrega experiências extraordinárias em toda a jornada do cliente. Orquestração de jornada, autoatendimento inteligente, agentes preparados. NICE CX1. Uma experiência, uma jornada, uma nuvem, um passo à frente. E estamos agora de volta aqui com um convidado e uma empresa que eu sou muito fã. Nós já estamos num namoro há algumas temporadas para conseguir trazer eles aqui. E agora finalmente deu certo. E eu estou com um profissional de grande relevância para o nosso mercado. E acompanhe de pertinho para você não perder nenhum conteúdo deste episódio. E agora eu vou convidar o nosso convidado especial para se apresentar, contar um pouquinho da sua história. Seja muito bem-vindo ao podcast Comitê de Clientes. Obrigado, eu que agradeço, primeiramente em nome da Acer. Eu sou Luiz Alberto, meu sobrenome é Gonzaga, o pessoal no mercado me conhece por Luiz Gonzaga. Eu sou engenheiro de formação, sou engenheiro eletrotécnico, sou formado no Mackenzie, mackenzista com orgulho. Quem é mackenzista vai entender sabe o que eu estou falando. Tenho a minha carreira focada sempre na área de serviços, na área de pós-venda, na área de projetos. Iniciei minha carreira na Siemens. Depois eu vivi o boom das telecomunicações, migrei para uma área de medicina diagnóstica, sempre na área de serviços, e hoje eu estou na Acer. Eu sou o diretor de serviços hoje de toda a operação nacional aqui da Acer. Conta um pouco qual é a história da Acer no Brasil. Todo mundo já conhece, mas para quem está ingressando no mercado, quem é a Acer, um pouco da história da empresa? Sim. A Acer é um fabricante de tecnologia. Aqui no Brasil, a gente tem um foco principal na área de notebooks, monitores, projetores e toda a linha que o cliente precisa da perspectiva de se manter conectado, né? Dentro dessa linha de produtos, a gente tem uma linha para o mundo gaming chamada Predator, né? Nós somos líderes de mercado nessa linha. E aí esse novo público que gosta bastante de jogar conhece muito bem essa marca. A gente está no Brasil já há quase 14, 15 anos. Somos uma multinacional que nasceu em Taiwan e hoje está em mais de 40 países. E hoje a Acer tem vários produtos, vários mercados, vários tipos de consumidor. Como que a Acer encanta hoje esses consumidores e públicos tão diversos? Uhum. Eu costumo dizer que a gente que está na área de serviço, uma coisa que facilita muito o contato com esse público, primeiramente é você ter um produto de qualidade. Porque o que a gente observa, né? Você não pode hoje ter uma disruptura entre a área de serviços e o seu produto em si, a sua manufatura. Porque mesmo que você tenha qualidade, os seus índices todos controlados, um excelente atendimento, se você não tem um produto de qualidade, aquela frustração vai permanecer. Então, acho que o primeiro ponto é a gente ter realmente um produto de qualidade. E o que a gente busca hoje na Acer, né? É fazer essa integralização, desde a manufatura até a ponta lá, que é realmente o agente que está incomunicado com o cliente. E eu costumo dizer que
nós que estamos nessa área de serviço, a gente tem um arcabouço de informações que podem ser muito bem utilizadas nesse mercado. Por quê? Quando você está ali na linha de frente falando com o cliente, você recebe diversos feedbacks, sejam eles positivos, sejam eles negativos. Mas se a gente hoje, né, no mercado de atendimento, se focar em somente resolver aquele tema do cliente e não levar algumas percepções para dentro da empresa, a gente só fez uma parte do processo. Então, acho que o grande segredo, mesmo com a evolução tecnológica que a gente tem, com a evolução dos processos que a gente tem, eu acho que essa questão da percepção do que representa esse profissional, que é a ponte entre o cliente e a empresa, faz toda a diferença hoje no mercado. E hoje, falando em mercado, como que você, Luiz, enxerga as tendências desse nosso segmento de serviços, de atendimento, de prestação e como encantar esse cliente agora? Eu vejo que hoje a gente tem uma integração muito grande da parte tecnológica e a parte humana, né? Eu, particularmente, acredito que a gente tem que ter esse mix trabalhando em conjunto. Então, hoje, por exemplo, a gente vê bastante o chat GPT em moda, né? Só que não basta realmente a gente aplicar uma ferramenta que hoje ela está em modelo de construção, ela vai ainda melhorar bastante, mas ela já é uma ferramenta que fez uma disruptura total no mercado, mas não basta a gente só utilizar essa parte tecnológica. Eu vejo que a gente tem que ter a parte de humanização conectada com essa parte de tecnologia. Então, quando a gente fala em como que eu vou encantar o cliente, é justamente isso. Eu acho que a gente tem um ROI de tecnologia, processos e pessoas. E você tendo uma tecnologia adequada, de vanguarda no mercado, agregando isso ao longo do tempo, porque a gente tem que ir agregando, né, e não eliminando passos. Por exemplo, se a gente analisar hoje no mercado, a gente pega as pesquisas e fala assim, o público, 90% do público prefere utilizar o canal de comunicação de voz. Aí você fala, poxa, então eu vou manter sempre o meu telefone ativo. Isso vai depender do mercado que você atua. Eu vou dar um exemplo aqui interessante, né? Semana passada eu visitei uma empresa que ela provê suporte para jogadores online. Este é um público que para essa pesquisa ela está totalmente fora do que foi comentado, porque esse público ele não utiliza nem o WhatsApp, ele gosta de usar portais de comunicação, etc. Então, como que eu encanto esse cliente? Eu tenho que entender qual que é a demanda desse cliente, preparar o público que vai fazer o atendimento para ele e também utilizar a tecnologia a favor nossa para que eu consiga atingir esse público. Vai ser diferente daquele canal de comunicação que a pessoa quer utilizar a voz, ou ele quer utilizar o Facebook ou outros meios de comunicação de mídias sociais. Então eu vejo que não existe uma resposta única. A gente vai ter que enquadrar, né, entender qual que é a demanda de determinado segmento que a gente está atuando para tomar uma decisão. Se a gente pensar hoje que no Brasil a gente tem 85% das empresas que são são pequenas ou microempresas e 15% de médio e grande porte, então a solução que eu vou ter para uma empresa de grande porte, como é o nosso caso de médio e grande porte, talvez não sirva para uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte. Então eu acho que para a gente encantar o cliente, a gente precisa entender o segmento que a gente está, trabalhar muito bem a questão das pessoas, do treinamento, da empatia. E eu costumo dizer que o profissional que a gente tem hoje no mercado de serviço, ele precisa ter o DNA de serviço. Então ele precisa realmente querer atuar nesse mercado, ajudando uma pessoa que muitas vezes está num momento de frustração. Então se a gente pegar, por exemplo, o mercado de saúde, é um mercado muito delicado. Então você tem que ter um preparo específico para o atendimento daquele cliente. Você vai para um mercado de tecnologia como é o nosso, você tem uma outra demanda. Então é importante a gente entender isso e utilizar a tecnologia que existe hoje, as informações acadêmicas que a gente tem e congregar tudo isso de forma que todos na empresa consigam compreender. Por quê? Não basta aquele profissional ali da ponta estar conectado com o cliente, buscar o encantamento, se a estrutura que você tem na empresa não acompanha aquela informação que ele passou para o cliente. Então você pode não ter uma frustração do cliente naquele momento da conversa, mas você vai ter uma frustração porque a sua solução não foi resolutiva. Então essa captação do que significa atender o cliente com excelência, ou como a gente fala com encantamento, depende de como a sua infraestrutura, de como os seus processos, de como que as pessoas estão no back-office ali, participam de tudo isso.
Isso é um ponto muito interessante, né? Eu tenho um gamer em casa, em formação, ele está fazendo faculdade agora de engenharia de software. E é um público bastante específico. Vocês têm uma linha muito forte de gamer que você comentou. Conta um pouco como foi a construção dessa linha e esse mercado de gamer, que é um universo gigante e um consumidor bem exigente. Exatamente. Esse é um consumidor muito diferenciado. Por isso que eu falo que não tem uma solução mágica que vai encantar todo mundo, porque a gente tem uma linha muito grande de produtos. Mas o jogador, né, o gamer, primeira coisa, ele conhece muito do que ele está fazendo. Muito. Ele conhece o equipamento com profundidade, ele conhece o jogo com profundidade. Se por acaso ele tem uma dúvida, qual que é o primeiro canal dele? Não é entrar em contato com a empresa. Ele vai para as comunidades. Ele vai para o fórum. Ele vai para o fórum. Ele vai para um canal de YouTube, colocar a experiência dele, a percepção dele com relação àquele produto ou àquele jogo. Então, o que acontece? Para o atendimento desse cliente, primeiro que você tem que ter pessoas que jogam falando com quem está tendo uma dúvida sobre o jogo. Esse é o primeiro. Uma linguagem bem específica. Exatamente. Que eu confesso em casa, que às vezes eu não entendo o que eles estão conversando. Exatamente. Não entendo. É outra língua. Exatamente. Então você tem um outro alfabeto, você tem um outro idioma ali para você conseguir captar essas informações. Então esse é o primeiro ponto. O segundo é você ter a consciência que quando ele chegou para conversar com você, ele já passou por todos esses canais. Então não adianta você usar um protocolo padrão com ele, porque ele quer resolver a dúvida dele específica num tempo o menor possível e que a gente seja assertivo. Então, do nosso lado, a gente tem que ter também jogadores experientes que vão buscando experiências, que vão analisando os fóruns, que vão analisando os vídeos, que vão entrando em contato com alguns canais de internet para falar, cara, qual a percepção de vocês desse ponto? Trazer isso para dentro da empresa e a gente se preparar para as possíveis perguntas que virão. E se por acaso a gente realmente não tem a resposta, seja transparente com esse público. Ou com qualquer público. Por quê? Porque isso vai trazer o quê? Confiança de que da próxima vez ele vai poder retornar para você e você vai conseguir gerar uma conexão com ele. Eu costumo dizer, não necessariamente você precisa ter a resposta daquele tema, mas você precisa se comprometer a resolver aquele tema. Perfeito. Você precisa se comprometer a resolver. Então, esse é o ponto importante. E quando a gente está falando do público game, é isso que ele busca. E o mais interessante que eu vejo é que, se você entra numa situação onde você não tem uma resposta precisa, se aquele gamer criou uma empatia com você e ele descobrir uma resposta num fórum específico, ele vai fazer a devolutiva para a gente. O feedback acontece. O feedback acontece para a gente prover isso para outros jogadores. Então, eu vejo que existe uma coletividade muito grande entre os gamers. Como você comentou, às vezes ele está lá jogado, focado, parece que ele não interage. Mas quando ele fala do gaming, ele é uma pessoa muito coletiva. Essa é a percepção que eu tenho desse público. E como você enxerga as tendências deste mercado? Conta um pouco esse mercado gamer no nosso país. É um mercado que ele cresceu rapidamente e continua crescendo. Quando eu fico surpreso que há alguns anos, né, a gente patrocina, né, algumas dessas pessoas, né, tem alguns eventos, etc. Quando as pessoas chegam no aeroporto, né, os líderes lá dos jogos, os caras parecem jogador de futebol, porque o público está esperando, assim, então está crescendo demais, em todos os sentidos. A gente vê pessoas jovens jogando, pessoas que não jogavam na sua adolescência estão jogando agora. O público feminino no game é gigantesco. Algumas estatísticas mostram que o público feminino é maior do que o masculino. Olha, não sabia dessa informação. Então a gente tem que o quê? A gente também tem que entender como está a evolução disso, né? Sim. E aí você precisa também ter o quê? Ter um hardware que ele seja compatível com a evolução dos jogos. Sim. Porque eles estão cada vez mais pesados. Então eu vejo que é um canal que ele vai crescer muito. É um canal que ele tem uma tendência de exigir dos fabricantes de jogos e do hardware que eles trabalhem com muito mais eficiência para prover isso para eles. Então, eu vejo esse canal, esse segmento crescendo enormemente no Brasil e fora do Brasil. E é um campo sem fronteiras. Literalmente. É um campo sem fronteiras. Porque não tem mais essa, vai lançar o jogo lá fora e no Brasil. É no mesmo segundo. Né? Então, assim, se você medir hoje o público que está ali
esperando o lançamento de um determinado jogo é maior do que a NBA. Não, eu fiquei abismada. Teve algumas semanas atrás, eu entrei numa live justamente de lançamento de jogo. Era uma pré-live, na verdade, é pré-lançamento, na verdade. Tinha quase 200 mil pessoas de madrugada. O negócio, eu falei, oi? É absurdo. Por exemplo, esse cliente que eu fui visitar, que proveu o serviço, né, para os jogadores, por incrível que pareça, ele é um segmento que trabalha 7x7, 24 horas. E aí eu te pergunto, qual o segmento do Brasil onde a gente presta serviço 7x7, 24 horas? Só segmentos específicos, né? Logística, saúde, ou seja, exatamente. Virou mais um segmento específico. E aí é isso mesmo, porque você pega saúde, obviamente, logística, com certeza, porque é a partir da logística que você abastece até o segmento médico. Exatamente. Agora você fala, o jogador, sim. Hoje o suporte aos jogadores é 24x7. Então, assim, isso mostra uma disruptura completa do mercado. Porque você fala, mas não é um serviço essencial, por que 24x7? Eu acho que essa parte do atendimento, né, é interessante, que a gente vê uma evolução, como esses exemplos que eu estou trazendo aqui do gaming, mas a gente também tem o atendimento que a gente tem que prover para aquele cliente que está começando a utilizar um computador. Né? Então, se a gente pega o Brasil, né, então a gente viu um boom aí acontecendo durante a pandemia, né? As pessoas foram trabalhar em casa, esse mercado o mercado como um todo teve que se adaptar, nós também tivemos que nos adaptar. E o mais interessante, né, que hoje a gente tem uma tecnologia e a área de serviço estava tão bem trabalhada que a gente conseguiu mudar a nossa central de atendimento em menos de 24 horas. Então, todos foram para casa e a gente continuou dando atendimento ao cliente sem ter uma disruptura. Então, para esse público que está começando, a gente já tem que ter uma linguagem diferente. Sim. Né? Por quê? Porque ele não tem, às vezes, aquela habilidade de eu recebi um computador, como que eu faço o acesso? Eu só utilizava o meu celular para entrar na internet, agora eu vou usar fazer coisas escolares, coisas do trabalho. Então, aí você também tem que adaptar o nosso atendimento para esse público. Então, e considerando toda a regionalização que a gente tem no Brasil, né? Então, assim, de repente, uma forma de tratativa que você tem num determinado momento, num determinado evento, numa determinada região, ela não é aplicável a outra região, né? Exato. Então, quando você está falando, por exemplo, eu vendi um computador, o tempo logístico, né? Será que quando as empresas definem qual que vai ser o tempo logístico de entrega desse produto, que a gente está falando de atendimento aqui, eu tenho que considerar a mesma quantidade de dias para uma determinada localidade e outra? Será que um habitante de uma cidade que está numa determinada região, a muitos quilômetros de distância de uma capital, ele tem a mesma necessidade de tempo de recebimento de um produto que uma pessoa que está na capital? Ou ele quer receber um produto de qualidade consciente de que ele já tem uma dificuldade logística para receber esse produto? Então, assim, esses tipos de análise, eu acho que elas são fundamentais para a gente gerar o que você falou. Da gente ter uma excelência no atendimento e garantir que ele realmente vai estar satisfeito. Porque muitas vezes você tem um produto excelente, um atendimento excelente, mas você colocou um tempo de entrega que vai gerar uma frustração para ele. Um atrito nessa jornada. Um atrito na jornada. Então, o que acontece? Uma jornada que ela foi construída, né, planejada por um detalhe, gerou uma frustração. Então, por isso que eu digo, todos os departamentos da empresa, toda a cadeia produtiva tem que estar conectada com esse foco, para que a gente consiga gerar, né, uma jornada sem atritos ou com menor atrito, se ele realmente acontecer. E saber resolvê-lo. Saber resolver, exatamente. Esse é o ponto fundamental, saber resolver, né? Dar atenção para aquela informação que está chegando na sua empresa. E hoje, Luiz, né, de tanto crescimento nesse mercado gamer, no mercado de tecnologia, quem quiser ingressar nesse mundo, quais são as suas dicas como profissional de referência na área? Olha, hoje você tem que estar antenado, porque a gente tem uma enormidade de informações chegando, mas eu acho que você tem que também ter o discernimento de qual informação é realmente relevante para que você possa entrar nesse mercado. Então, assim, qual canal de comunicação você vai utilizar para embasar o seu conhecimento? Então, esse acho que é o primeiro ponto. E você tem que ter canais de referência. Né? Não adianta você buscar, porque hoje as opiniões acontecem a todo momento, porque a internet é um canal aberto. Então, para você que quer entrar no mercado, né, você quer fazer um trabalho profissional de qualidade,
volte para a academia, utilize os canais certos, estude muito, esteja antenado para o que está acontecendo no Brasil, fora do Brasil, faça contato com pessoas que realmente já fizeram um diferencial nesse mercado, que aí você vai criando bagagem. Então, dessa forma, você vai entrar no mercado de uma maneira mais tranquila, né? Porque você vai entrar com conhecimento maior, você vai entrar sabendo aonde buscar uma informação correta, sabendo como compartilhar o que você descobriu e para você garantir que aquela informação que você descobriu, se ela é verdadeira ou não. Então, eu acho que você tem que buscar o canal certo e tomar cuidado com as informações que você está utilizando para formar sua base de conhecimento. Perfeito. E eu te convido às considerações finais, uma mensagem que você queira dizer aqui para quem está nos assistindo ou nos ouvindo no Spotify. Perfeito. Sendo um profissional, né, de serviços, né, de atendimento ao cliente, o que eu coloco para as pessoas? Né? Primeiro que se você quer entrar para esse mercado, né, de atendimento, que você realmente tenha isso no DNA, que você goste realmente de ter conexões com as pessoas, resolver temas mais delicados e que você se sinta satisfeito com a resolução que você está trazendo para o seu cliente. Se você é um consumidor, que você busque, né, realmente empresas idôneas, empresas que têm produtos de qualidade e que toda essa jornada que existe entre o consumo do produto em si até o atendimento que você vai ter no final, que você faça essa pesquisa buscando essas empresas que realmente forneçam essa qualidade em toda a cadeia produtiva para que você possa ter uma relação com o seu produto, com a sua empresa de forma bastante fluida. Muito obrigado pela sua participação. Eu te convido a deixar os contatos e quem quiser entrar em contato contigo. Perfeito. Eu gostaria de colocar à disposição, né, que vocês também pudessem acessar o canal da Acer, www.acer.com.br. Lá vocês vão ter bastante informações da empresa. Eu sou Luiz Alberto Dias Gonzaga, meus canais nas mídias sociais são abertos, vocês podem me achar por lá. E eu estou disponível aqui para a gente falar sobre toda essa parte de atendimento a cliente, que é uma coisa que realmente me agrada, me encanta e que faz parte de toda a minha história profissional. Mais uma vez, muito obrigada, Luiz. Pessoal, este foi mais um episódio do podcast Comitê de Clientes lá do Portal Customer. Eu convido você a seguir todos os nossos canais no Instagram, no LinkedIn, no Face e também os canais que hospedamos aqui o episódio, tanto no YouTube quanto no Spotify. Eu sou Euriale Voidelli, especialista em comportamento e experiência do cliente e aguardo você no próximo episódio do podcast Comitê de Clientes. Comitê de Clientes, uma produção do Portal Customer. Oferecimento customercentric.com.br. Especialista em criar experiências incríveis.